Meia Léo Senna de volta ao Goiás. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes em relação à interação aí nesses últimos dias. O Léo Senna quer voltar para o Verdão. Ele tem um contrato relativamente longo lá no futebol da Austrália, mas finalmente conseguindo jogar com maior regularidade. Seria uma boa ou não trazer aqui os seus números na atual temporada também pelo Sydney FC. Além disso, falar sobre outros jogadores revelados nas categorias de base do Goiás, aonde está, por exemplo, o Eric, né? Ele foi procurado pelo Verdão já algumas vezes nas últimas temporadas, tá com um contrato curto, não tá? E o Carlos Eduardo também, que foi procurado pelo Verdão nesta Série B. A janela está voltando, né, a ficar disponível e o Carlos Eduardo simplesmente não joga lá no Vitória. Cabe ou não? Seria um reforço diferenciado para a Série B? Eu quero tentar responder isso para vocês em nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News. Conto com a inscrição de cada um de vocês e assine a Gen TV para você não perder nenhum jogo do Verdão ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV por apenas R$30 mensais e você tem até 2 acessos simultâneos na mesma plataforma. Sem burocracia, sem cobrança indevida, é só chamar no WhatsApp pelo link na descrição do nosso vídeo e fazer a sua assinatura. Com todos os jogos da Série A, B, C do Brasileirão e as partidas também do futebol internacional, link da Gen TV, assine pelo link na descrição. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meia Léo Senna voltando à tona no Goiás após uma interação do Periquito Brisado, né? Sempre ele colocando pilha aí, lenha na fogueira, tá certo, né? A gente tem que tentar motivar alguns jogadores também, por que não? Mandar um recado, ó, traz esse, traz aquele. A gente tenta, né? Ele colocou o seguinte, uma estatística positiva do Léo Senna nesta disputa do campeonato da Austrália. E o Léo Senna, ele comentou, né? Bora voltar para casa? E ele respondeu os stories com a seguinte mensagem: manda a passagem, né? E aí já o Periquito Brisado mandando o Andrino trabalhar já na ativa para ficar atento na situação do Léo Senna. A situação dele, assim, não é tão simples. Por quê? Apesar desse carinho com o Goiás, o Léo Senna finalmente consegue voltar a jogar com frequência. Depois de todas as situações que aconteceram, ele teve uma miocardite, ficou um tempo parado, quase 2 anos sem jogar, e voltou, né? Ano passado, por exemplo, ele esteve na Série D do Brasileirão pelo Água Santa. Agora está numa liga aqui, tudo bem, a Série B vale muito mais do que a liga da Austrália, mas estamos falando da Austrália, de morar em Sydney, tá? Então, isso pesa. Não que Goiânia seja uma cidade ruim, eu adoro Goiânia. Se fosse para destaque do mundo, né, eu escolheria Goiânia, sim. Muito por conta da família, claro, mas em termos de qualidade de vida é uma baita cidade. Mas é a Austrália. Estamos falando de um país muito mais seguro, muito mais confiável e uma moeda forte. Entretanto, não é possível, assim, não é impossível. Apesar de ele estar jogando com frequência, os 31 jogos que ele fez até agora, todos eles como titular. Nesse mês de abril, por exemplo, que passou, ele jogou 4 vezes. Então, assim, e deu uma assistência. Jogador que vem atuando, assim, uma média altíssima de minutos. Uma média de 80 minutos por jogo. Tá de volta. Esse é o Léo Senna que a gente quer ver. Hoje com 29 anos e o contrato dele é relativamente longo, tá? Vai até junho do ano que vem. Se ele tivesse um contrato só até a metade desse ano agora, facilitaria um pouquinho as coisas, né? Mas como ele está valorizado, não acho que o Sydney liberaria o jogador simplesmente de forma gratuita. Muitos torcedores acabam se perguntando o seguinte: o que aconteceu com o Léo Senna quando ele voltou para o Goiás em 2022 e não jogou? Vocês vão se lembrar. O Paulo Rogério Pinheiro abriu as portas para o jogador, para ter o seu tratamento inicialmente no coração, junto com o Dr. Sérgio Haas, e ele aos poucos, indo ganhando condicionamento físico e também um ritmo de jogo, ele foi inscrito, né, até na Série A do Brasileirão, mas não jogou. As informações que eu tenho é que o Léo Senna não jogou, tipo, não quis, tá? Não apareceu mais na Serrinha, não deu continuidade nos tratamentos com o Goiás e simplesmente seguiu a sua vida. Eu não sei ao certo o que aconteceu. O contrato do Léo Senna foi o seguinte, foi até o final do ano, ele chegou ali em junho, julho mais ou menos, fechou esse vínculo até o final do ano e se ele jogasse ali alguns jogos da Série A, esse contrato seria automaticamente renovado até o final do Goianão. Como não deu prosseguimento, o contrato ali simplesmente acabou e vida que segue em relação ao Léo Senna. O próprio Paulo Rogério Pinheiro, na época, comentou, né, se o jogador não tivesse mais condições de atuar profissionalmente,
ele teria um cargo no clube, às vezes um diretor, né, iniciando ali na base, sendo um auxiliar ou algo nesse sentido para trabalhar no futebol. Graças a Deus se recuperou, infelizmente não no Goiás, né? Ele voltou para a Europa e esteve no Lokomotiv Plovdiv, esse clube lá da Bulgária, fez 8 partidas apenas e voltou para o Brasil no Água Santa, onde jogou o Paulistão do ano passado e a Série D do Brasileirão, com 18 partidas antes de finalizar o ano, né? Em dezembro ele deixou o Água Santa e fechou com o Sydney FC já nessa temporada. Então, que bom que o Léo Senna conseguiu recuperar muito bem, né? Muito rápido. Ou seja, aliás, falei bobeira, tá? Ele esteve por lá, o jogo de estreia do Léo Senna foi em setembro do ano passado. Também não tá tão longe assim não, né? Também não tá tão longe. Foi em setembro, ele deixou o Água Santa depois da Série D, que finalizou em julho, mas agosto, e aí ele foi pro, tá certo, aí sim ele foi para o Sydney FC, completando essa temporada sendo um titular. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, aceitaria ou não um retorno do Léo Senna, essas especulações. No meu entendimento, olha, o Léo Senna não é um camisa 10, mas hoje o Goiás seria sim interessante ter mais um camisa 8, até porque o Rafael Gava e o Juninho decepcionam até o presente momento na temporada. Faça a declaração do seu imposto de renda com profissionais da RJC Assessoria Contábil, como, por exemplo, o planejamento tributário para esse ano contábil de 2025, a declaração do seu imposto, seja você pessoa física ou jurídica, a criação de uma holding empresarial, familiar, a atualização do valor do seu imóvel também no imposto de renda e muito mais você encontra com os profissionais capacitados da RJC, localizado na Avenida Goiás, no centro de Goiânia, mas com prestação de serviços para toda a Goiânia e região metropolitana. Vou deixar o link da RJC Assessoria Contábil aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. E compre um novo produto personalizado do Verdão para você curtir o final de semana, aquele churrascão em família com a RT Facas Artesanais, localizado na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia. Você pode tanto fazer a sua encomenda para colocar ali o seu nome, o nome de um ente querido, ó, tá aí uma excelente opção para presente. A gente às vezes tem essa dificuldade, nossa, o que presentear? Tá aí a RT Facas te auxiliando para isso. Como também produtos à pronta entrega. Algumas opções de facas, tábuas para corte, copos térmicos e muito mais. Outros produtos também, você pode fazer uma personalização com uma profissão, um nome, pescaria, outros clubes de futebol e muito mais. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então beleza, já falei sobre o Léo Senna, voltando à tona nos últimos dias, agora eu quero falar sobre outros jogadores revelados nas categorias de base do Goiás, quem você aceitaria de volta no Verdão. O primeiro que eu quero trazer é o Eric, você lembra dele? Deixou o Verdão em 2015, negociado por 13 milhões de reais junto ao Palmeiras, e o Eric mudou de clube lá no Japão. Agora ele está no Vissel Kobe, essa equipe da primeira divisão, onde tem vínculo até dezembro deste ano, emprestado pelo Magida Zelvia, esse clube que ele foi destaque por lá, acabou subindo para a primeira divisão e tendo números mais discretos no ano passado. Agora vem recuperando, né, o seu bom futebol, um jogador muito querido lá no Japão. Os dois vínculos dele só vai até dezembro, tanto o contrato de empréstimo como o vínculo em definitivo, hoje com 30 anos de idade. Olha, desde que eu me entendo aqui pelo Goiás, o Eric já foi especulado e procurado em 2023 e 2024. Tá? Até no finalzinho do ano passado o Eric foi especulado para esse campeonato goiano. A questão é que ele renovou esse vínculo de novo lá no Japão, tendo vínculo até dezembro deste ano. Aqui o mapa de movimentação do Eric atuando nas duas pontas, né? Tanto na ponta direita como também na ponta esquerda, diferentemente dos últimos anos, onde vinha jogando um pouquinho mais centralizado como um camisa 9. E o Carlos Eduardo também, que foi procurado pelo Goiás nesse ano, um salário de mais ou menos 300 mil reais mensais, segundo o André Rodrigues. O jogador, inclusive, quer jogar no Goiás. Entretanto, acabou não tendo um acerto, não vem jogando lá no Vitória. A última partida dele aconteceu contra o Atlético Mineiro no dia 13 de abril. Para mim, o Goiás precisa contratar um ponta se for para ser um jogador diferente, porque já tem muitas opções. Volta o Wesley Garcia, tem Pedrinho, o Wellington, o Jajá, o Arthur Kaique pode jogar por ali. Então, assim, se for para contratar um ponta, tem que ser um diferente. Não acho o Carlos Eduardo um craque, mas para uma Série B eu acredito na capacidade dele de resolver alguns jogos. Acho que seria assim uma boa chegada.
Pode deixar a sua opinião, você concorda, discorda? Use o espaço de comentários para a gente bater um papo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.